Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Trabalhar na roça, plantando milho, mandioca e melancia, capinando, colhendo e ajudando na época da farinhada, até os 14 anos de idade. Essa era a rotina do meu convidado desta semana aqui no canal. Nascido em Teresina, Piauí, e criado a 150 quilômetros de distância, num povoado chamado Buritirana, no interior de Panamara, no Maranhão, Pedro Panorama. Lo... Panorama, é isso? É, Panorama. Isso, Panorama. No Maranhão, Pedro Lopes cresceu trabalhando com seus pais na roça para tirar o seu sustento. Apesar de toda a dificuldade daquele período, seus pais, Dona Maria e seu Pedro, sempre estimularam que os filhos estudassem para buscar um futuro melhor. Quando criança, seu Pedro havia sido tirado da escola para trabalhar e não queria que isso se repetisse com seus filhos. Enquanto estudava e após sair da roça para a cidade, ainda adolescente, meu entrevistado Pedro Lopes trabalhou como borracheiro e como repositor em um comércio local. Ele, que nunca se considerou um bom aluno e nos contou que, na verdade, nem gostava de estudar, viu isso mudar na faculdade de administração quando alguns professores enxergaram o seu potencial. Foi um divisor de águas, ele nos disse. Nesse período, ele gastava quase todo o seu dinheiro com a mensalidade da faculdade e chegava em casa tão cansado que dormia antes mesmo de conseguir jantar. Na pandemia, começou a estudar para mudar de vida com um GRAN e tomou gosto pela coisa. Tornou-se assinante ilimitado na modalidade compartilhada e também entrou no nosso programa de mentoria do GRAN Experts. Foi assim que ele passou em 9º lugar para o cargo de técnico do Seguro Social na gerência executiva do INSS em Teresina, no Piauí, e já foi chamado para fazer o curso de formação. Em breve aí vai assumir como servidor público federal. Vamos conhecer agora melhor essa história. Pedro, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço de poder compartilhar. E antes de começarmos aqui esse bate-papo, quero pedir a você que assine nosso canal, seja no YouTube, seja no Spotify, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os conteúdos que liberamos por aqui, toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista para você. Pedro, eu falei um pouco aí da sua rotina até os 14 anos, mas tenho certeza de que há muito mais para a gente saber. Então, gostaria que você nos contasse um pouco sobre sua infância e adolescência, como foi crescer em Buritiana, no interior do Maranhão. Naquela fase, na verdade, esse período de infância era bastante complicado, porque na verdade, os meus pais não tinham um trabalho que pudesse prover a renda, tudo que a gente tinha era colhido da roça, a gente tinha que plantar, a gente tinha que colher, e era a única ajuda que ele tinha era nossa. E minha mãe conta que eu comecei a ajudar com 6 anos. 6 anos eu já estava com ele já ali na roça, a gente acordava às 5 da manhã e a gente preparava a, a, a comida e quando o sol nascia a gente já estava na roça já. E isso era de segunda a sexta, e aí também o meu pai tinha uma pequena criação de gado, e aí também, como a gente não tinha espaço para criar tudo preso, a gente soltava. E aí, quando era no sábado, a gente passava o dia procurando para saber se estava tudo bem, se tinha algum que tinha adoecido, se precisava de cuidados, e era essa a rotina. E na fase de adolescência, o meu sonho era me tornar vaqueiro. Aquilo ali era o que eu queria. Gostar, eu fazia com tanto prazer que queria ser vaqueiro igual meu pai. Era duro, mas era gostoso. E eu imagino que essa rotina era bastante cansativa, né? Principalmente para uma criança e depois um adolescente. Como é que você estudava e quando você estudava nesse período? Assim, naquela época, eu não gostava muito de estudar, não. Eu ia para a escola mesmo porque o pai e a mãe ficavam incentivando, e tinha minhas irmãs também que iam, e aí
eu seguia o bando. Mas quando tinha época de prova, o pai não deixava a gente ir para a roça. Ele deixava a gente estudando, mas estudar não. Na hora que ele virava as costas ali, eu ia fazer o que eu não fazia quando não tinha prova. Mas o tempo de estudar mesmo era só quando tinha prova marcada na escola, a gente reservava o turno da manhã e estudava. Mas era um decoreba puro. E aí você terminou o ensino médio? Terminei. O ensino médio era em outra. Você morava num povoado. Tinha escola nesse povoado ou você tinha que viajar para estudar? Tinha que viajar. A gente morava num povoado e a escola ficava aproximadamente, eu acho que em torno de uns 10 quilômetros. E aí a gente ia num carro chamado Pau de Arara, que era um carro que a prefeitura disponibilizava para passar naquela rota e pegar as pessoas que moravam ali e estudavam na escola. Era bem puxado. O carro era pequeno para a quantidade de pessoas, às vezes a gente ia de pendurado no carro e em cima na capota, mas era o que a gente tinha, era a realidade. E perigoso, você não tinha medo de andar nesse carro, não? Era perigoso, assim, como eu não era um dos maiores, eu acabava tendo o privilégio de ir na parte interna, entendeu? Mas as pessoas que eram maior, aí tinham que se acomodar na parte externa, na parte de cima tinha que se virar. Mas era bastante perigoso. E aí você se formou do ensino médio e foi fazer o quê? Você disse que seu sonho era ser vaqueiro, mas eu acho que seu pai não deixou, não, né? Não, não, não deixou. É, porque nesse povoado que a gente estudava, só tinha até o ensino fundamental, que se não me engano, acho que na época era até a oitava série. E aí, quando a gente terminou o ensino médio, a gente veio morar em Parnarama, que ficava em torno de uns 50 quilômetros. E aí eu vim morar com minha avó em Parnarama, forçado, não queria vir, né, mas me forçaram a vir para poder fazer o ensino médio. Aí fiz o ensino médio em Parnarama. Eu não estudava muito, também não me considerava um bom aluno, mas eu nunca repeti de ano. Sempre fiz o feijão com arroz ali, e o feijão com arroz sempre era suficiente para passar, mesmo sem precisar ir para uma prova final. Acho que só fui em prova final uma vez, se não me engano, mas conseguia fazer o feijão com arroz e conseguia passar. Terminei o ensino médio aos 18. E E, foi direto para a faculdade ou trabalhou um tempo não, antes? não. Eu terminei o ensino médio com 18, e aí eu passei um ano sem estudar, que foi o ano que eu trabalhei como repositor, porque estava meio sem perspectiva de querer estudar. Tinha terminado o ensino médio, e aí eu não tinha aquela vontade de estudar, eu não tinha sonho de fazer um curso superior, certo? Mas aí é, a minha irmã começou a fazer um curso superior. Tive um outro primo também que passou no Enem para o curso de agronomia, e aquilo ali foi acendendo a faíscazinha, e também os colegas que eu tive de ensino médio foram começando a viajar para Teresina para fazer um curso técnico, fazer um curso superior, e eu estava ficando para trás. E aí eu digo, não, a gente vai tentar ver aqui uma forma de tentar sair daqui, tentar estudar, porque aqui não tem futuro. Nessa época, o meu pai trabalhava numa barragem. E aí eu tentei ir com ele, né, que eu já tinha 18 anos, e aí eu disse, não, agora eu vou tentar um emprego, vou tentar ganhar dinheiro. Só que era serviço braçal, como a gente só tinha um ensino fundamental, só o ensino médio, a gente não conseguiria um emprego bom, era quase mais pesado do que na roça. E aí o meu pai não aceitou que eu fosse. Ele preferiu continuar lá se matando e me colocar na cidade, em Teresina, para eu poder fazer um curso superior. Aí eu vim para Teresina e fiz um curso de administração. Inclusive, o curso de administração que eu fiz era da Fundação Getúlio Vargas. Aí eu vim para Teresina, passei acho que uns 3 meses ainda sem conseguir trabalhar, mas estava muito puxado mesmo. O dinheiro praticamente estava dando só para a faculdade e o passe de ônibus, porque o pai ganhava pouco, e a gente éramos
três irmãos, e a gente praticamente dependia dele. Então, era viver com o mínimo do mínimo. E aí eu consegui um emprego numa loja de material de construção, e foi daí que eu comecei a pagar a faculdade. E aí, acho que na época eu ganhava em torno de uns 980, e aí a faculdade era 750, só aí já ia quase 100% do salário, e ainda morava de aluguel ainda também, e tinha dia que era vender, era escolher, ou almoçar ou jantar, as duas às vezes não dava, que tinha que optar. Aí às vezes, como eu estudava à noite, eu, 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 eu preferia fazer um almoço bem feito, passava a tarde, chegava na faculdade, emendava. Cheguei em casa 10 horas da noite, no dia seguinte, 5 horas da manhã, tinha que estar na parada de ônibus para o mesmo processo. E assim, e assim foi durante 4 anos de faculdade. Como é que os concursos apareceram na sua vida? Rapaz, concurso, eu vou dizer que foi obra de Deus, que colocou o grana na nossa vida. Porque eu sempre, na verdade, eu pensava em estudar para concurso, mas eu não sabia como que eu fazia para estudar para concurso, entendeu? Eu não sabia o que estudar, onde eu ia adquirir, como estudar. E aí eu lembro que na pandemia eu tive, acho que se eu não me engano, foi no Instagram. Eu nem usava Instagram. Aí eu fui e comprei um celular, e instalei o Instagram e vi o Gram. Eu já tinha ouvido umas pessoas comentar do Gram, mas eu mesmo nunca tinha ido pesquisar sobre. Aí eu vi um anúncio do Gram, que era a disponibilização de material de forma gratuita. E aí eu fui e baixei o material do Gram, se não me engano, acho que era até um preparatório para PRF ou era PF, não me engano, eu não me lembro agora ao certo. Foi em meados de março de 2020, se não me engano. E aí eu lembro que eu era muito ruim em português, eu não sabia nem o que era um substantivo, nem um substantivo eu não sabia. E aí foi também disponibilizado. Primeiro o Gran disponibilizou o PDF, depois o Gran disponibilizou o curso de português em videoaula. E o professor até um Cleiton. E aí, quando eu comecei a acessar o curso em vídeo e entender o que o professor Cleiton falava, cara, ali foi, tipo, abriu assim o mundo, viu que era possível, entendeu? E aí, fiz todo o curso com o professor Cleiton, e entendi o curso. O professor Cleiton dava aula, depois eu fazia as questões e eu sabia o porquê eu errava, eu sabia o porquê eu acertava. E quando o curso não foi mais, como é que você, como quando ele foi encerrado, aí eu decidi que eu ia fazer um sacrifício e que eu ia assinar o GRAM, porque ali estava a porta que eu estava procurando. E aí eu lembro que o GAN na época, se eu não me engano, eu pesquisei, estava quase R$ 200. Para mim era inviável, eu não tinha condição de assinar o GRAM. E aí foi que eu pesquisando, eu encontrei a assinatura compartilhada. Se eu não me engano, a época parece que o nome era até assinatura social, tipo assim. E foi ali que eu encontrei a porta. Procurei mais três colegas e a gente resolveu assinar. E foi a porta que a gente estava procurando para entrar no mundo dos concursos. Mas eu acho que se não fosse o GRAM, eu acho que eu ainda estaria bem perdido hoje, sem saber o que eu estava procurando. E você estudava para concursos enquanto trabalhava? Ou como é Sim, que sim, era a sua rotina? sim, sim, porque quando eu vim morar em Teresina, eu sempre trabalhei. Desde a época da faculdade, 100% trabalhava. E aí eu estudava à noite. Eu trabalhava das 7h15 às 17h30. Aí eu chegava em casa em torno de 18h10. Era só o tempo de eu banhar e comer, e comer alguma coisa e sentava. Sentava e emendava até onde eu aguentava, até 11h30, até 12 horas, até onde eu aguentava eu ia. E foi durante todo o tempo assim. Final de semana, eu chegava em casa, pronto. Só banhava, comia e sentava nos estudos até onde aguentava.
Antes do concurso do INSS, você fez outras provas. Como é que elas foram? Eu fiz a prova da UF, eu lembro que foi o meu primeiro. Eu não passei nesse concurso de primeira por português, reprovei no português. Eram 10 questões e eu só consegui fazer 5. E as pessoas que passaram dentro das vagas fizeram 8 ou 9. Eu fui muito bem no específico, eram 30 questões, e eu fiz 27, só errei 3. Mas errei 5 questões em português, era peso igual. E aí o pessoal que fizeram 8, 9, passaram, ficaram com as vagas. Aí depois eu lembro que eu fiz a FunSaúde, no Ceará. Estudei muito para esse concurso, muito, muito mesmo. Mas fui aprovado na informática. Lá não foi no português, lá o Cleito já tinha enfiado português na minha cabeça. Lá de 10 eu fiz 8 em português. E a banca era FGV, se não me engano. Mas eu achava que eu não entendi, eu achava que eu não conseguia aprender informática. Eu estudava informática, mas informática não entrava na minha cabeça. E aí eu fui fazer o curso sem estudar informática. Eu digo, não, eu vou bem nas outras disciplinas, mas eu consigo passar sem precisar estudar informática. Infelizmente, reprovei na informática. Eram 10 questões, eu acertei 3. E aí, fiquei fora. E depois, eu fiz o, o IBAMA e fiz também a Petrobras, mas eu fiz para conhecer a CESP, porque o meu objetivo ali já era o INSS. Ali eu já estava focado no que eu queria. Aí, como eu não tinha nada de conhecimento sobre a CESP, e eu também já tinha ouvido falar, se eu não me engano, tem o professor Aragonê, que falou que era bom você também conhecer um pouco da banca que vai fazer o concurso, para você ir sabendo a dinâmica, ver como cobra tudo mais. E eu achei interessante isso que ele falou. E aí eu disse, não, aí eu vou fazer o concurso do IBAMA e o concurso da Petrobras sem nenhuma responsabilidade. Eu vou fazer para eu conhecer a CESP. E assim eu fiz o concurso do IBAMA e o concurso da Petrobras. Eu estudei muito na época para Petrobras português. Eu lembro que, se não me engano, foram 25 questões de português. Eu acertei 19 questões de português. Para mim também ali foi, durante o meu processo de preparação, esse marco foi importantíssimo. Ali foi uma motivação gigantona para que eu continuasse. Chegar em uma prova de nível Petrobras, nível superior, e eu acertar 19 de 25, rapaz, ali foi alegria demais. E aí, Como é que aí foi a veio preparação para o INSS? a preparação para o INSS foi, vamos dizer, a melhor que eu poderia ter. Eu comecei a estudar para o INSS em abril de 22. Eu vi anúncio do professor Fernando Maciel. Ele disponibilizava também curso de direito previdenciário no YouTube, no canal do GRAM, e eu comecei a ver as aulas dele lá que ele postava. Eu digo, rapaz, vai ser aqui que eu vou seguir, vai ser o INSS que eu vou querer. E aí eu foquei muito no INSS. Lembro que o curso do INSS, os professores eram muito bom mesmo. Tanto no aspecto de conhecimento específico, como na questão motivacional. Sempre quando a gente estava ali naquele momentozinho de desânimo, de tristeza, sempre tinha um professor que vinha com uma palavra que era aquilo que a gente estava precisando ouvir, era uma motivação que a gente estava precisando, e aí era um gás. Eu lembro muito do professor Aragonês. Eu nunca tinha estudado constitucional na minha vida. Comecei estudando constitucional para o concurso do INSS. Cara, ele era muito surreal. As primeiras aulas dele era absurda, as primeiras aulas do professor Aragonês. E eu lembro que quando era dia de assistir as aulas de constitucional com o professor Aragonês, Maria, era cansaço ir embora rapidão. Digo, não, hoje a aula do professor Aragonês não tem nem cansaço mais. O professor também de raciocínio lógico, o Márcio. Cara, aquele professor também foi um anjo também na minha trajetória. Raciocínio lógico parece coisa de outro mundo, mas quando é repassada por uma pessoa que entende, por uma pessoa que ama o que faz, como o professor Márcio fazia, ficava muito fácil. E ficou muito fácil durante a preparação.
E também teve o professor Fernando Maciel, que ele dispensa comentário. É. E aí você fez a prova, saiu dela confiante, saiu dela achando que foi bem, qual foi a sensação? Saí da prova achando que tinha me lascado, saí chorando. Eu, eu fiz a prova e jurava que eu tinha me ferrado. Cheguei em casa arrebentado, vim o caminho todo chorando. E aí, quando eu cheguei, o professor Aragonê estava já no YouTube corrigindo a prova. E aí, ele estava corrigindo, e na correção ali, eu vendo que eu estava acertando. Rapaz, se não tivesse aquela correção antes de eu ir dormir, eu acho que eu não tinha conseguido. Quando eu finalizou ali a correção com gabarito extraoficial, que eu vi a quantidade de questões que eu tinha acertado, que eu tinha conseguido acertar, eu digo, caraca, será se agora vai ser? Foi, mas eu jurava que eu tinha ido muito mal na prova, porque foi uma prova, para mim, tava muito confuso. E aí eu achei que tinha me ferrado, mas foi surreal. Pedro, eu sempre gosto de saber a reação dos alunos de quando viram aí a notícia do sucesso, né? Seja o nome no diário oficial, seja a convocação, seja, no seu caso, a convocação para fazer o curso de formação. Como é que foi esse dia para você? O que você sentiu? Para quem você contou? O que você fez? Rapaz, eu não acreditei que era eu, primeiro. Quando eu vi o meu nome ali no Diário Oficial, eu li várias vezes e ficava pensando, será que tem outro Pedro Júnior? Eu digo, não, mas talvez não, mas não tem. Eu olhava aqui para a matrícula, não, mas essa matrícula é a minha. E eu lia e não acreditava. Aí, isso foi 6 horas da manhã. Aí eu acordei a minha irmã e pedi para ela olhar para ver se de fato era eu, porque não estava acreditando. Quando chega, a gente luta tanto, a gente batalha, a gente sonha tanto com aquilo, que quando chega a gente fica até assim, sei lá, é difícil de acreditar que deu certo, mas deu certo. Foi loucura. E tá ansioso aí? Como é que você tá? Rapaz, bem ansioso, bem ansioso mesmo. Já querendo que chegue logo o dia de ir a Brasília, fazer o curso, terminar e ser nomeado. Acho que a nomeação mesmo vai ser ali a concretização que tudo valeu a pena. E quais são os outros planos para o futuro? Segue estudando? Como é que você está fazendo? Hoje, o objetivo é ser nomeado e continuar estudando. Continuar estudando para pegar um cargo, vamos dizer, com um salário dobrado, até mesmo triplicado. Hoje eu vejo que é possível sonhar com um salário de 20, de 15 mil. Quando eu comecei a estudar, eu sonhava em sair do salário mínimo, em passar em um concurso de 2, 3 mil reais. Vi as pessoas do meu lado falando em concurso de 5 mil reais. Para mim aquilo era inalcançável, entendeu? E aí, com essa convocação e a aprovação do INSS, veio para mim que é possível eu sonhar com um cargo de 10, 15, 20 mil reais. É possível. Hoje o objetivo e sonho hoje é continuar e alcançar um cargo para ganhar de 15 a 20 mil. Pedro, qual o seu conselho para quem está nos acompanhando hoje, possivelmente vivendo o que você viveu, muita restrição financeira, muita dificuldade, talvez não foi bom aluno na escola, talvez acha que é inalcançável passar em um concurso. Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável como você foi e é na sua jornada? Não desistir. Eu acho que tem uma passagem bíblica que ela fala que viverá o propósito quem suportar o processo. E eu coloquei isso na minha cabeça de que era possível. Então, se você tem um sonho, não não desista dele, por mais difícil que pareça que seja. Não ligue se alguém disser que não vai ser possível. É,
todo mundo pode dizer que você não é capaz, mas a única pessoa que jamais pode dizer isso é você mesmo. Então, siga firme e mesmo que demore, quando chegar, vai valer a pena. Pedro, muito obrigado pela conversa, pelo seu tempo, por ter confiado no GRAM para te ajudar de alguma forma nesta vitória. Foi um prazer conversar com você. Igualmente. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Mais uma vez, peço a você que assine o nosso canal para receber todos os conteúdos, ative as notificações, deixe seu comentário, deixe seu like. É sempre um prazer ver o feedback de quem nos segue. E siga acompanhando, toda quinta-feira, às 19 horas, há mais de 5 anos, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau.